Salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fim da Grande Guerra, o fim da Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 foi decisivo para os rumos que a guerra tomou. Então entenda o seguinte, durante esses anos de guerra, os homens eles eram alistados e eram mandados para os frontes, para a guerra. Então o que vai acontecer? Primeiro, a produção por toda a Europa baixa, porque os homens eles são obrigados a ir para a guerra. O que vai acontecer? As mulheres elas começam a entrar no campo que antes era unicamente masculino. As mulheres começam a trabalhar por uma questão de necessidade. Não haviam homens suficientes para a produção. Então as mulheres entram no mercado de trabalho e a partir daí é que elas vão começar a lutar por direitos. Porque até então o lugar da mulher era dentro de casa. As mulheres elas não tinham espaço econômico e social e muito menos político. Durante esses anos de guerra também vai ter um grande desenvolvimento bélico. O que é isso? A produção de armas ela busca se aperfeiçoar. Por quê? Quem tem as armas mais poderosas, mais potentes, se torna um país mais habilitado para ganhar a guerra. Então os países começam nessa corrida para aperfeiçoar suas armas. Então, por exemplo, a gente tem os encouraçados, que são os grandes navios, começam a ser equipados com canhões de grande alcance. Os aviões que eram utilizados antes só para espionar, eles começam a ser equipados com armas, com bombas para atacar o inimigo. Começa o desenvolvimento maciço do uso da metralhadora, de algumas bombas e é nesse período também que começa a ter grande alcance as armas químicas. Por exemplo, o gás mostarda, que era uma bomba que era jogada no inimigo e o gás ele era inalado e levava a pessoa à morte. Então, várias armas elas estão em desenvolvimento porque quem tem as armas mais poderosas, teoricamente, é o país mais poderoso. Então, imagina o seguinte, até hoje, o país mais poderoso até o momento e mais rico do mundo é o que produz as melhores armas. A saída da Rússia da guerra, mas a entrada norte-americana com soldados, armas e suprimentos, fez com que a Tríplice Entente, Inglaterra e França, conseguissem vencer a Alemanha. Então, em 1918, completamente isolada, a única solução que a Alemanha acha para essa situação é assinar a sua rendição. Rendição é quando você desiste, você aceita que você perdeu. E obviamente que aceitar essa derrota teve suas consequências. Então, logo no começo de 1919, os países vencedores se reuniram em Versalhes, no Palácio de Versalhes, próximo a Paris, para assinar um tratado. E esse tratado determinaria o acordo de paz. Então, algumas cláusulas foram estabelecidas para que a paz voltasse a reinar na Europa. A primeira grande questão foi a Alemanha ela foi responsabilizada pela guerra. Então ela se tornou a grande culpada. Como ela era a grande culpada, ela teve várias sanções. O que quer dizer isso? Ela sofreu várias limitações. Então, primeira coisa, foi limitado a produção de armas e o exército na Alemanha, até como uma forma de evitar uma vingança, uma revanche. A Alemanha ela foi obrigada a pagar uma grande indenização para os países vencedores. E além disso, todo o território que eles conquistaram, eles tiveram que ceder para as nações vencedoras. Então lembra lá no começo do vídeo que eu falei que tinha o revanchismo da França com a Alemanha, com a região da Alsácia-Lorena, que estava sob domínio alemão. Com o fim da Primeira Guerra, essa região passa para a França de volta. Então a Alemanha ela sofreu várias perdas. E isso vai gerar no povo alemão uma ideia, um ódio, um revanchismo que vai ser um dos grandes motivos da Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está completamente derrotada, devastada. E, obviamente, isso não vai ser muito agradável para os alemães. Esse sentimento de revolta, ele vai ser cultivado durante muitos anos,
até que surge Hitler e dá início à Segunda Guerra Mundial. E eu vou trazer aqui para vocês um mapa de antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa ela vai passar por uma grande transformações de nações, de fronteiras. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro deixa de existir, alguns países são formados, então algumas fronteiras são modificadas. Então, a Europa ela passa por uma grande transformação, não só econômica, política, mas também física durante a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, por hoje é só isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial e até as próximas aulas.